Eu perguntava, e o canadense... Oh, vamos lá? Beleza? Fazer exercício? Ele fala da partícula com 2 gramas de massa. Sensor aranha aí, hein, meu? Toda vez que eu faço nossa física, com forças, eu relaciono massa com quilogramas. A massa tem que ser em quilogramas. Então, teacher, como que eu escrevo isso? Você vai escrever o seguinte, a massa, ela tem 2 gramas. Então, ela tem 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Porque eu vou dividir por 1.000. Legal, legal? Então, essa é a massa que a gente vai ter. E ele quer que ela permaneça em repouso. Permanecer em repouso significa que nem puxo mais para a direita, nem puxo mais para a esquerda, nem puxo mais para baixo, nem puxo mais para cima. Ou seja, as forças são iguais. Então a gente já sabe que toda vez que tem um equilíbrio, o que eu vou fazer é igualar as forças. Como a força peso é sempre para baixo, eu deduzo que a força elétrica tem que necessariamente ser para cima. Legal? Necessariamente ela tem que ser para cima. Então aqui o que eu vou colocar? Ó, força elétrica é o Q vezes Z e a massa vezes a gravidade, que é o peso. E agora nós só vamos trocar essas informações. Então vamos lá, ó, ele quer saber qual que é o valor da carga elétrica. Então vamos colocar aqui. Então ele quer saber o valor desse Qzinho. O E vale 500. A massa, ele falou que vale 2 gramas, que é 2 vezes 10 a menos 3. E a gravidade a gente sabe que vale 10. Então, vamos jogar esse cara para lá. 2 vezes 10 a menos 3 vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque eu joguei esse 10 aqui, ó. 10 elevado a 1 com 10 a menos 3, 10 a menos 2. E aí, eu vou dividir esse cara por 500. Agora, quando eu divido por 500, é mais fácil eu fazer 2 dividido por 5. Porque 2 dividido por 5 é 0,4. Aí você fala, mas teacher, e esses 2 zeros que sobraram aqui? Esses 2 zeros, ele fica como sendo 10 ao quadrado. Se ele fica como sendo 10 ao quadrado, mantenho 10 menos 2 aqui, eu tenho uma potência embaixo. Toda vez que a potência está embaixo, eu jogo ela para cima. Como? Eu passo ela trocando o sinal. Então, vai ficar 10 a menos 2 também. Então, agora temos um impasse. Nós temos uma carga de 0,4 vezes 10 a menos 4. 0,4 vezes 10 a menos 4. Mas olha as respostas, ó, elas estão estranhas. Vou apagar aqui para a gente fazer a resposta aqui e ficar mais bonitinha. Ele coloca a resposta em N, em Uzinho, em Eninho. O que são essas letras? Cara, isso daí são submúltiplos. Quando eu tenho o eminho, eu tenho o mili, que é 10 a menos 3. Quando eu tenho esse Uzinho aqui muito louco, eu vou ter o micro, que é 10 a menos 6. Perceba que vai de 3 em 3. Quando eu tenho o N, eu tenho o nano, que vai de 10 a menos 9. Beleza, beleza? Aqui, ó, 3, 6, 9. Então, a nossa carga, ela está em 0,4 vezes 10 a menos 4. Bom, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Pegar esse número, que é o 0,4 aqui, colocar 0,04, firmeza, e se eu fizesse isso, eu estou diminuindo o número. Toda vez que eu diminuo o número, eu aumento a potência. Menos 3 é maior que menos 4 porque ele está mais perto do zero. Então, eu poderia dar a resposta como 0,04 milicoulombs. Pô, mas não tá legal, né? Não tá legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um outro jeito aí. Eu poderia colocar isso daqui em micro. Vamos ver como é que eu faria para colocar esse cara em micro. Eu poderia fazer assim, ó. 0,4 vezes 10 a menos 4. Se eu aumentar o número, eu diminuo a potência. Então, o que seria aumentar o número? Por exemplo, 4. Eu aumentei uma casa, eu vou diminuir a potência uma casa. Se eu aumentar mais uma casa, eu vou diminuir a potência mais uma casa. Conseguiu flagrar aqui, ó, a vírgula foi aumentando o número. 4, 0,4, 4, 40. Menos 4, menos 5, menos 6. Manjou? Só que agora a gente sabe que o menos 6 é o micro. Então, eu chego na resposta de 40 microcoulombs. Certo, certo, certo? Opa, fiz um E ali, mas é coulomb. 40 microcoulombs. Só que aí você fala, pera, eita, porque ainda tem resposta positiva e negativa. Se tem resposta positiva e negativa, qual que eu vou fazer? Bom, vamos pensar.
Agora a gente tem que achar a resposta. Essa parte é boa, essa parte é boa. Ou é 40 ou é menos 40, certo? Então vamos apagar tudo aqui, porque a gente já sabe que é 40 ou menos 40. Eu só preciso saber o valor dessa carga. Ele nos dá a informação que é a seguinte: o campo elétrico ele é vertical com sentido para baixo. Então, campo elétrico vertical com sentido para baixo. Nós aprendemos que as linhas de campo elas saem da carga positiva e elas chegam na carga negativa. Então a gente deduz que a carguinha de cima é positiva e a plaquinha de baixo tem carga negativa. Se você tem uma carguinha aqui em repouso aqui no meio, a gente vai deduzir uma outra coisa, que é eu tenho peso sempre para baixo. O peso está sempre para baixo, legal? Então aqui o peso para baixo. Se ela está em equilíbrio, necessariamente tem que existir uma outra força que está ao contrário do peso, que é a força elétrica. Tá, então vamos entender. Se essas cargas aqui são positivas e a força elétrica é positiva, quer dizer que está tendo uma atração aqui para cima. Para ter uma atração aqui para cima, ela tem que ser negativa. E se eu for pensar na carga de baixo, então dá para pensar ou só na de cima ou só na de baixo. Vamos pensar na de baixo. Ó. A de baixo é negativa. Para a força ser para cima, eu tenho que empurrar, eu tenho que repelir. Para repelir tem que ter o mesmo sinal. Então a gente deduz que fica a alternativa D de Dragon Ball. Valeu!